Olá, tudo bem com vocês? Que tá tudo na paz, graças a Deus. Hoje vamos dar início à nossa terceira aula do Manual do Projetor, né? Antes de começar essa aula, eu queria deixar aquele breve recadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho para você ficar por dentro aí dos novos vídeos que a gente vai lançar sobre o manual, né? E não esquece também de compartilhar com aquelas pessoas que gostam dos assuntos espirituais, de assuntos de viagem astrais e essas loucuras de viajar na maionese, onde você senta, que você for para conversar, você vai a noite inteira, né? Debatendo e conversando sobre esses assuntos. E hoje, sem mais enrolação, sem encheção de linguiça, a gente já vai começar aqui com esse segundo capítulo, né? Hoje a gente vai falar sobre o que é espiritualidade, né? E as ações e reações de você se tornar, né, um ser espiritual, de você querer um conhecimento espiritual para sua vida. Provavelmente esse capítulo a gente vai fazer em duas partes, porque ele é muito grande. Então a gente vai fazer a parte 1 hoje e a parte 2 a gente faz amanhã, para depois a gente dar sequência aos outros capítulos, certo? Então, sem mais encheção de linguiça, bora pro conteúdo. O que é a espiritualidade? Ações e reações de você se tornar um ser espiritual, positivas e negativas. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos têm se deparado com questões existenciais fundamentais. De onde viemos? Qual é o propósito da nossa existência? E o que ocorre após a morte? Essas indagações levaram ao surgimento de rituais, crenças, que não apenas buscavam explicar o desconhecido, mas também atuavam como pilares de coesão social. Assim, a espiritualidade emergiu como uma resposta à necessidade humana de proteção e compreensão do mundo ao seu redor. O conceito de espiritualidade está intimamente ligado à ideia de um mundo espiritual, que transcende o mundo material. Essa ideia existe em muitas culturas diferentes, desde os tempos antigos. Algumas das principais evidências do conceito de espiritualidade pode ser concentrada em culturas antigas do Egito, da Mesopotâmia e da Índia. Essas culturas acreditavam em uma variedade de divindades e espíritos e praticavam uma variedade de rituais e cerimônias religiosas. Os rituais dessas culturas eram mais do que simples atos de devoção, eram expressões de gratidão e respeito pela terra e suas forças. A análise dessas tradições revela uma universalidade na busca por conexão e transcendência, um tema recorrente na história da espiritualidade. Com a evolução das sociedades, as práticas espirituais também passaram por transformações significativas. Na Grécia Antiga, por exemplo, a filosofia começou a desafiar as explicações mitológicas, dando origem a uma nova forma de espiritualidade, que buscava entender o mundo por meio da razão e da lógica. No contexto da religião, a espiritualidade é frequentemente associada à busca de uma conexão com o divino. Algumas pessoas encontram a espiritualidade na religião, na oração, na meditação, em algum serviço à comunidade, enquanto outras encontram na natureza, na arte, na música ou em outras formas de expressão criativa. Filósofos como Platão e Aristóteles exploraram conceitos de alma e ética, sugerindo que a espiritualidade poderia ser alcançada através do conhecimento e da virtude. Essa transição representa um marco crucial na evolução da espiritualidade, onde a busca por significado se desvia das explicações sobrenaturais e se aproxima de uma perspectiva mais racional e introspectiva. Em outras partes do mundo, como na Índia e na China, tradições espirituais como o hinduísmo e o taoísmo floresceram, enfatizando a meditação, a contemplação e a harmonia com o universo. Essas práticas abordavam não apenas questões existenciais, mas também promoviam uma conexão profunda com a natureza e com o eu interior. Nesses contextos, a espiritualidade era vista como um caminho para a autotranscendência e a realização pessoal, reforçando a ideia de que a busca espiritual é tanto uma jornada individual quanto coletiva. O surgimento de religiões organizadas, como o cristianismo, o islamismo e o budismo, trouxe novas dimensões à espiritualidade. Essas tradições estruturaram a espiritualidade em sistemas de crenças e práticas comunitárias, oferecendo um sentido de pertencimento e identidade.
Embora frequentemente confundida com espiritualidade, a religião introduziu elementos de dogma e ritual que moldaram a experiência espiritual de milhões ao longo da história. No entanto, mesmo dentro dessas estruturas, a essência da espiritualidade, a busca por conexão e significado, permaneceu constante. É fundamental reconhecer que, apesar das diferenças culturais e temporais, a espiritualidade sempre foi uma resposta à condição humana. As práticas espirituais, sejam rituais xamânicos, meditações orientais ou orações ocidentais, refletem a universalidade da busca por algo maior do que nós mesmos. A espiritualidade é uma jornada, não um destino. É um processo de descoberta e crescimento que dura a vida toda. Ela é pessoal. Não existe uma maneira certa ou errada de ser espiritual. O que importa é o que é significativo para você. A espiritualidade é transformadora. Ela pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, mais compreensíveis e mais conscientes. Então vamos só comentar um pouquinho sobre essas partes que eu li. Independente, cara, da sua crença, se você é uma pessoa que você acredita em algo maior do que a sua existência, então você já acredita na espiritualidade, certo? Espiritualidade não é você frequentar nenhum tipo de religião ou você fazer nenhum tipo de oração, né? É igual como, né, Sócrates e Aristóteles falou. A espiritualidade ela pode ser obtida através do conhecimento e da virtude que o ser humano, nós seres humanos, conseguimos ter, né? Então, se você é uma pessoa independente da crença, até se realmente, se você é um ateu, né? Tem certas coisas que você faz que você tá sendo um ser espiritual, tá? Eu conheço alguns ateus que literalmente eles são mais espirituais do que pessoas que frequentam algum tipo de religião. Porque a espiritualidade não é você frequentar algo ou você participar de algum certo tipo de cerimônia. Mais pra frente a gente vai ver, espiritualidade é muito mais do que isso, né? Vamos continuar aqui. Eu acredito que a espiritualidade são todas as forças do bem que cooperam para mim e para você no mundo espiritual. Indo atrás da espiritualidade, eu sei que eu posso lidar com os meus desafios da vida e tentar encontrar o meu lugar no mundo e assim realmente viver uma vida mais plena e significativa. Para mim, as forças do bem são aquelas que promovem o amor, a compaixão, a justiça e a paz. E todas elas estão presentes no mundo espiritual e no mundo material. Quando você consegue se conectar com as forças do bem, você passa a se sentir mais completo e realizado, sentir que está fazendo parte de algo maior do que nós mesmos. Essas forças, as quais quero dizer, podem ser representadas por Deus, divindades, espíritos, anjos, guias espirituais ou qualquer outra forma que você entenda e conceba em sua mente. Espiritualidade também é aceitar estar no ambiente ao qual você se encontra temporariamente, porque nada é fixo nem permanente. Seja morar com seus pais, seja um emprego ruim, seja um relacionamento tóxico ou principalmente em seu estado emocional. Aceite a sua realidade ao qual você se encontra. A não aceitação das coisas que estão acontecendo na sua vida é a negação dos seus próprios frutos. Afinal de contas, você está onde está pelas suas próprias atitudes ou por falta de alguma delas, no momento em que era preciso em várias situações da sua vida. A negação dos seus próprios frutos é a negação total da espiritualidade. Como uma espiritualidade vai poder trabalhar com algum espírito encarnado que não consegue acertar a sua própria situação atual e a si mesmo? Podemos aceitar a nossa realidade como ela é e começar a projetar um novo caminho. O primeiro passo é entender que, quando você nasceu, o teu pai e a tua mãe, ou a pessoa que cuidou de você, avós, tios, pais adotivos, aquela pessoa que te deu amor e carinho, essas pessoas eram o seu mundo. Hoje, você não lembra, ou a maioria das pessoas não imagina que você olha para o mundo e o mundo é o reflexo do seu pequeno mundo, da sua casa onde você nasceu, do ambiente ao qual você foi criado. Então você precisa de ressignificação em seu modo de ver as coisas ao seu redor e dentro de você mesmo. Faça um momento de reflexão em suas memórias, seu passado, veja os momentos quais marcaram a sua trajetória, principalmente as que te fizeram sofrer de alguma maneira. Ressignifique esses momentos de inferioridade, de limitação e entenda que tudo isso é ilusório. E assim você vai compreender que aquela tua memória, aquele seu trauma do passado é ilusório, no fato de não existir. Portanto, não há por que dedicar energias a isso mais.
Comece a entender que o passado não existe mais. E só assim você começa a ressignificar uma memória. Você tira uma energia enorme psíquica daquela fixação traumática. Quando você vai tirando essa energia psíquica, dessa fixação traumática, que em vários momentos de sua vida eram automáticas que você tinha, o seu cérebro começa a traçar um novo canal de memórias chamado de engrama pela neurociência. Tudo aquilo que você cria e pode sentir em seu espírito é materializado para a sua realidade. Faça uma reflexão por um tempo e ressignifique essas memórias que te prendem a uma crença limitante de comportamento, seja do passado ou do agora. Até mesmo porque crenças do passado são mais reforçadas com o nosso agora. Preste bem atenção no seu agora também. Se você está interessado em explorar sua espiritualidade, existem muitas coisas que você pode fazer. Você pode começar a aprender mais sobre diferentes religiões e tradições espirituais. O mais importante é encontrar o que funciona para você. Não há uma regra ou um padrão a se seguir. O que importa é que você encontre uma maneira de se conectar com algo maior do que você mesmo e encontrar um sentido, um propósito em sua vida. A espiritualidade é uma jornada, não um destino. É um processo de descoberta e crescimento que dura a vida toda. Ela é pessoal. Não existe uma maneira certa ou errada de ser espiritual. O que importa é o que é significativo para você. A espiritualidade é transformadora. Ela pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, mais compreensíveis e mais conscientes. Então vamos só dar uma rápida falada sobre isso. Então é isso, além de você também tentar se conectar com a espiritualidade, eu acho que o mais importante é você ter aceitação de tudo que está acontecendo na sua vida. Porque, como eu disse, afinal de contas, você está onde está por conta das suas atitudes, das suas ações, dos seus pensamentos, dos frutos que você semeou durante esse caminho, entendeu? Então você aceitar, você ter aquela aceitação de tudo que acontece na sua vida já é o primeiro passo para a espiritualidade poder transformar a sua vida, para literalmente todas as forças do bem poder ver que você quer sair daquela situação, ver que você quer melhorar. Então, o primeiro passo é aceitar, cara. Aceite onde você está, aceite quem você é. Que às vezes a gente quer fazer alguma mudança muito drástica e a gente não aceita quem a gente é. E é o primeiro passo para a gente fazer uma mudança interior, a gente aceitar quem a gente é. Porque a gente senta e faz uma reflexão sobre como a gente está lidando com a vida, entendeu? E através dessa reflexão profunda você vai conseguir achar um caminho melhor para você fazer certo tipo de transformação no seu interior. Então o primeiro passo é isso, cara. Vamos aceitar o lugar que a gente se encontra, vamos aceitar a família que a gente está, vamos aceitar tudo, cara. Aceita a sua realidade, faça uma reflexão sobre em cima disso, para isso você aprender a ter os primeiros passos de como você vai sair desse tipo de situação. Bom, vamos continuar aqui a leitura. Ações e reações de se tornar um ser espiritual. Agora vamos falar um pouco sobre as ações e reações que podem acontecer em sua vida quando você procura um conhecimento espiritual mais profundo. Positivas. A autoconsciência é fundamental para o desenvolvimento pessoal e representa um dos principais benefícios do estudo espiritual e suas práticas. Ao se aprofundar em questões espirituais, o indivíduo tem a oportunidade de confrontar suas emoções e pensamentos mais profundos, estabelecendo conexão mais íntima consigo mesmo. Essa jornada de autodescoberta não apenas enriquece a vida, mas também promove um crescimento significativo, tanto emocional quanto psicológico. O aumento da autoconsciência traz diversas consequências positivas. Quando as pessoas se tornam mais conscientes de suas emoções e pensamentos, tendem a desenvolver maior empatia e compreensão em relação aos outros. Isso acontece porque a autoconsciência permite que os indivíduos reconheçam suas próprias reações emocionais, tornando-os mais sensíveis às emoções alheias. Um estudo da Universidade de Iowa, em 2023, indicou que a prática de técnicas de mindfulness que promovem a autoconsciência está correlacionada com um aumento significativo na empatia entre os participantes. Assim, ao conhecer melhor o indivíduo, pode se tornar um amigo, parceiro ou um colega mais compreensivo e solidário. No entanto, é importante ressaltar que o caminho para a autoconsciência nem sempre é linear. Ao explorar suas emoções mais profundas, os indivíduos podem encontrar aspectos de si mesmos que prefeririam ignorar. Esse processo pode ser desafiador em alguns casos, dolorido.
A pesquisa da Universidade de Toronto em 2024 destacou que a exploração de emoções reprimidas pode resultar em um aumento temporário de estresse e ansiedade, especialmente quando essas emoções estão ligadas a experiências traumáticas. Portanto, é crucial abordar essa jornada com compaixão e paciência, reconhecendo que o crescimento pessoal muitas vezes envolve enfrentar desconfortos emocionais. À medida em que avançamos na leitura, será essencial considerar como a prática espiritual não apenas enriquece a autoconsciência, mas também influencia as relações interpessoais e a saúde mental. O entendimento de si mesmo, cultivado através da meditação e da reflexão, pode servir como uma base sólida para melhorar a empatia e conexão com os outros. Além disso, a autoconsciência pode atuar como um antídoto contra o estresse, promovendo um estado geral de bem-estar. Pare e reflita sobre a sua própria jornada de autoconhecimento e comece a considerar como as práticas espirituais podem ser integradas em sua vida cotidiana. À medida em que exploramos as próximas sessões, discutiremos como a autoconsciência pode não apenas transformar a relação consigo mesmo, mas também enriquecer as interações com aqueles ao seu redor. A espiritualidade, portanto, não é apenas uma busca interna, mas uma oportunidade de criar conexões mais significativas e autênticas no mundo. A espiritualidade, como já mencionado, não se restringe a uma transformação interna. Ela se manifesta também nas interações que estabelecemos com os outros. À medida em que as pessoas se dedicam às práticas espirituais, como meditação, mindfulness e reflexões pessoais, observa-se um aumento notável na empatia e na compreensão nas relações interpessoais. Essa mudança é respaldada por estudos científicos que demonstram que os indivíduos com uma forte conexão espiritual tendem a ser mais compassivos e a cultivar relacionamentos mais saudáveis. Um estudo conduzido por Pargament et na Universidade de Toledo, nos Estados Unidos, revelou que a prática espiritual está intimamente ligada ao aumento da empatia. Os pesquisadores descobriram que participantes envolvidos em atividades espirituais relatam uma maior capacidade de se colocar no lugar do outro, resultando em interações sociais mais positivas. Esse fenômeno pode ser explicado pela forma como a espiritualidade promove uma autoconsciência ampliada e uma conexão mais profunda com os sentimentos e experiências alheias. Além disso, a espiritualidade pode atuar como um catalisador para a formação de comunidades mais coesas. Um estudo de 2024, publicado na revista Social Science Medicine, constatou que as pessoas que participam de grupos espirituais ou religiosos desfrutam frequentemente de uma rede de apoio social mais robusta. Esses grupos não apenas oferecem um espaço para a prática espiritual, mas também cultivam um ambiente de compreensão mútua e solidariedade. A pesquisa sugere que a interação regular com os outros que compartilham crenças espirituais pode fortalecer laços sociais e criar um senso de pertencimento, fundamental para o bem-estar emocional. Observar nossas próprias relações é essencial nesse contexto. Como a espiritualidade tem moldado a maneira como nos relacionamos com amigos, familiares e colegas? Muitas vezes, a prática espiritual nos ensina a valorizar a compaixão e a tolerância, habilidades indispensáveis para resolver conflitos e construir relacionamentos saudáveis. Um exemplo prático é um estudo de 2023 realizado pela Universidade de Harvard, que revelou que a prática de gratidão, comum em diversas tradições espirituais, está associada a uma melhoria significativa na qualidade das relações interpessoais. Participantes que expressam gratidão regularmente relatam interações mais positivas e um aumento na satisfação relacional. No entanto, é importante reconhecer que a jornada espiritual pode apresentar desafios. A busca por uma maior empatia e compreensão pode, em alguns casos, resultar em sobrecarga emocional, especialmente quando nos deparamos com o sofrimento alheio. A literatura psicológica aponta que a fadiga da compaixão pode ocorrer quando os indivíduos se tornam excessivamente envolvidos nas emoções dos outros, levando ao estresse e à exaustão. Portanto, é crucial equilibrar a empatia com o autocuidado, assegurando que a prática espiritual não se transforme em uma fonte de desgaste emocional. É vital considerar como a espiritualidade pode servir como uma ferramenta, não apenas para aprimorar nossas relações interpessoais, mas também para cuidar de nós mesmos.
O desenvolvimento da empatia e da compreensão deve ser encarado não como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento pessoal e coletivo. Ao integrar práticas espirituais em nosso cotidiano, podemos enriquecer, cultivar um ambiente mais harmonioso ao nosso redor. Portanto, ao refletir sobre as suas próprias relações, pergunte-se: como a espiritualidade tem influenciado a maneira como me conecto com os outros? Quais práticas posso adotar para aprofundar essa conexão? Ao explorar a próxima sessão, consideraremos como a espiritualidade pode atuar como um antídoto eficaz contra o estresse, promovendo um estado de bem-estar geral que beneficia tanto o indivíduo quanto suas interações sociais. Vamos encerrando por aqui essa primeira parte do vídeo. Como eu disse, esse capítulo vai ter que ter 2 partes, porque é um capítulo muito grande. A gente ainda está falando sobre as ações positivas, ainda vai entrar as ações negativas nisso, né? Então, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é espiritualidade, né? O que é ser um ser espiritual. Ser um ser espiritual não é só você frequentar uma religião, algum tipo de culto ou nada do tipo. Ser um ser espiritual engloba tudo. Engloba a sua própria aceitação de quem você é, de onde você está, da sua família, amigos e assim por diante, tudo em geral ao seu redor. Então, o primeiro passo é esse, cara. Se você quer se tornar um ser espiritual, se você quer fazer uma mudança significativa na sua vida, aceite quem você é. Enquanto você não aceitar quem você é, cara, você não vai se descobrir. Literalmente, você não vai se descobrir, você não vai... a partir desse não descobrimento, você não consegue ver em que passo que você pode mudar. Você não consegue ver os seus defeitos ali, né? Fora da sua caixinha, fora do seu mundo ali, tipo de pensamento. Então é isso, cara. O primeiro passo, aceita quem você é, aceita o que está acontecendo na sua vida para a espiritualidade poder te ajudar de alguma maneira. Certo? E mais recadinho, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, não deixe de deixar o seu like e compartilha, né, com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Pessoas que gostam de falar de espiritualidade, de viagem astral, e conforme for passando o tempo a gente vai complementando aqui muitos outros assuntos que abordam toda a espiritualidade e viagem astral em si. Mais uma coisinha, eu quero convidar você também para passar lá no nosso site. Passa lá, www.manualdoprojetor.com.br, dá uma olhadinha lá, entra na nossa loja, você vai encontrar camisetas. Então começa aqui assim, né? Esse aqui eu fiz pra mim, mas vai ter outros produtos lá, quadros, luminárias, né? Vai lá, dá uma olhadinha lá, dá aquela forcinha pra nós. E também, se você não tem paciência, se você não tá com paciência de ver aqui todo esse vídeo, uma aula por dia, vai lá também, adquire o nosso e-book, todo esse material aqui que eu tô fazendo vídeo, tem lá no nosso site lá pra você. Entra lá então, dá uma olhadinha lá, cara. R$ 9,90 pra você ter esse conhecimento aqui em mão pra você. É obrigatório? Não é obrigatório, porque você tá aqui, ó, recebendo de graça através desses vídeos, né? Mas dá aquela forcinha pra nós, apoia a gente, porque ficou bonito aqui, tá? Foi todo um trabalho aqui, várias e várias noites aí sem sono pra poder fazer todo esse conteúdo aqui pra entregar pra vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Não se esqueçam, amanhã a segunda parte dessa aula, o que é espiritualidade. Não percam, que a gente vai terminar de falar sobre essas ações positivas e vai entrar nas ações negativas, que assim você também pode ficar um pouco mais ciente sobre o que pode acontecer na sua vida, certo? Eu vou ficando por aqui, forte abraço, fui!